A paz do Senhor, homens e mulheres de Deus. Tenho que agradecer ao Senhor por esse dia de oportunidade, por esse momento que Ele está nos dando para adorarmos a Ele, para o glorificarmos. Nesses dias nós estamos seguindo as orientações governamentais para que nós não possamos nos reunir no templo, mas brevemente, acreditamos que já no mês de fevereiro, nós já poderemos estar juntos, adorando ao Deus, celebrando, fazendo uma grande festa, um culto de celebração extraordinário. Mas, momentaneamente, também o Senhor tem nos dado a oportunidade, tem nos dado a ferramenta para que nós possamos estar juntos, o adorando, celebrando ao seu santo nome, anunciando a tantas pessoas quanto nós pudermos a mensagem do reino de Deus. Hoje nós estaremos fazendo nosso culto de celebração por aqui, mas acreditamos que brevemente estaremos juntos para glorificarmos a Deus, para celebrarmos ao Senhor na autoridade do nome de Jesus. Olha, hoje nós temos uma palavra extraordinária para o teu coração, mas eu gostaria de fazer uma oração com você para que nós possamos iniciar esse tempo de adoração, esse tempo de celebração. É o Salmo de número 24, é um salmo que foi escrito por Davi rei em Israel. Vamos ler junto? Se você puder achar aí na sua Bíblia, é o Salmo de número 24, diz assim o texto bíblico: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a firmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? O texto diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. O texto bíblico diz que ele receberá a bênção do Senhor e Deus, seu Salvador, lhe fará justiça. Só assim, aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que nesse dia nós possamos celebrar ao Senhor. Vamos fazer uma oração aqui nesse momento que nós estamos dando início. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nesse final de tarde, de domingo, e também estarmos juntos com aqueles que assistirão esse vídeo em outros os momentos. Que o teu Espírito Santo venha estar sobre as nossas vidas, nos dando entendimento da tua palavra. Obrigado pela tua fidelidade. Guarda-nos, ó Deus, nesse tempo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor? Selecionei uma linda canção para que você possa adorar comigo, do Paulo César Baruch. Que você seja poderosamente abençoado na autoridade do nome de Jesus. Quando nós voltarmos, nós vamos ter uma saudação linda do pastor Blamil, e que você seja poderosamente abençoado. Amém? Em nome de Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus.
Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, Que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Paz do Senhor, igreja. Hoje nós vamos trazer uma mensagem para a nossa reflexão no dia de hoje. Estou lendo aqui o livro de Isaías, no capítulo 64, a partir do verso 7. Uma mensagem de lamento, uma mensagem que o profeta Isaías colocou diante do Senhor, diante de uma situação muito parecida com a nossa, a que nós estamos vivendo hoje. E diz assim a palavra do Senhor: e já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. As Tuas santas cidades estão feitas um deserto. Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada. E aqui nós podemos dizer, estão fechadas. E todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias tanto? Aqui, o profeta coloca uma situação muito parecida com a que nós estamos vivendo hoje. Nossos templos fechados, os templos do Senhor fechados, nós sem podermos adorar o Senhor, sem poder glorificar o Senhor na sua casa, fechado dentro de casa, estamos obedecendo uma determinação das nossas autoridades, mas isso tudo tem um sentido.
nós devemos questionar por que o Senhor tem permitido que essas coisas estejam acontecendo conosco. O Senhor está nos chamando para uma reflexão. O Senhor está nos chamando para o arrependimento. Eu entendo que é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, voltarmos ao arrependimento, pedirmos perdão da nossa situação pecaminosa. Por que o Senhor está chamando o seu povo para esse tempo, para um arrependimento? Porque é tempo de correção. O Senhor está às portas batendo. O Senhor usa os seus profetas para anunciar a sua volta. Feliz aquele que entende esse tocar da trombeta, esse silêncio, esse recolhimento é um chamado. É a trombeta do Senhor chamando o seu povo, avisando que Ele está às portas. Sejamos inteligentes, sejamos perspicazes. Vamos lidar com essa situação e tirar proveito disso, olhar para o alto. Como disse o Senhor, buscar as coisas do céu, buscar as coisas do alto, buscar o arrependimento, para que o Senhor então possa agir na nossa vida, para que haja uma separação do joio e do trigo. É isso que o Senhor vem fazer. Estejamos prontos, estejamos preparados. Não vamos ficar só lamentando, vamos agir. Agir agora em silêncio. É isso que o Senhor está nos dizendo. Arrependei-vos, porque é chegado para vós o reino dos céus. Amém? Falaremos ainda mais desse assunto. No próximo vídeo nós vamos falar desse assunto. Nós vamos trazer um tempo maior, de um estudo melhor, mais aprofundado na revelação dessa palavra. E que você possa refletir nesse texto. Isaías 64, a partir do verso 7 ao 12. É um tema para a nossa reflexão. É hora de arrependimento. Volte ao arrependimento. Recolha-se e busque o Senhor. Fale com Ele no seu secreto, porque quando você fala com o seu Senhor no seu secreto, com seu Deus, Ele vai te exaltar em público. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Espero que você tenha sido profundamente abençoado com a saudação do nosso querido pastor Vlamil, que você entenda todas as revelações que o Espírito Santo tem a falar ao teu coração nesse dia. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nesse momento, que está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35. O escritor da carta diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Sabe, nós estamos vivendo em um tempo muito conturbado. Nós estamos vivendo em um tempo extremamente desafiador para a nossa fé. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor busca encontrar em nós um coração fiel. A fidelidade é uma característica inalienável de Deus para conosco. Ele é fiel. Ele é fiel apesar das nossas muitas infidelidades. Sabe, o Espírito Santo, quando traz uma palavra dessa ao nosso coração, ele vai e diz: olha, vocês precisam perseverar. E a perseverança abrange vários aspectos da nossa experiência como homens de Deus. Sabe, Ele quer a nossa fidelidade no nosso relacionamento familiar. Ele quer a nossa fidelidade na nossa lida diária, no nosso trabalho. Ele quer que nós sejamos fiéis nos nossos negócios. Ele quer que sejamos fiéis quando lidamos com os nossos amigos. É exigido de mim e de você, que somos homens e mulheres de Deus, a fidelidade. E a Bíblia vai dizer assim, olha, o Senhor vai dizer, olha, se vocês confiarem nele, ele diz, não abram mão da confiança que vocês têm no Senhor. Sabe, a gente tem a tendência a depositar a nossa esperança em coisas, em circunstâncias, mas nesse dia o Senhor chama a mim e a você a confiar nele. O nosso chamado nesse tempo é de confiança no Senhor,
pois é Ele que é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor é aquele que é leal em todo o tempo. Por isso que Ele nos chama. Perseverem, não abram mão da confiança que vocês têm no Senhor, e vocês serão ricamente recompensados. Sabe, geralmente nós nos reunimos nos nossos cultos públicos, e nesses cultos nós realizamos as coletas e agradecemos a Deus pela sua fidelidade. Mas nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que nós estamos fechados, nós também ainda precisamos da sua fidelidade. Aqui embaixo, vou colocar a conta da igreja. Se você puder e quiser, realize uma oferta, devolva o seu dízimo. Hoje nós temos meios eletrônicos para todas estas coisas. E eu creio sim que você será poderosamente abençoado. Bem aqui na barra da tela, você tem agência e conta. Que você puder, nos abençoe. Nós temos apoiado pessoas nesse tempo que estão passando por dificuldades. E a sua ajuda será maravilhosa para conosco, na autoridade do nome de Jesus. Olha, esteja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para abençoar a tua vida nesse momento, em nome de Jesus. Soberano Deus, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela Tua bondade, te agradecer pela Tua palavra. O Senhor que é aquele que nos recompensa poderosamente, na medida em que nós confiamos em Ti. Não permita que o nosso coração se desvie da Tua vontade. Te peço, Deus, desse dia, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, abençoe a Tua igreja, na autoridade do nome de Jesus, que haja suprimento, que haja paz, que haja prosperidade, que haja vitória na autoridade do nome de Jesus. É o que eu te peço nesse momento, já expresso minha gratidão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, a seguir nós temos aqui a palavra, uma palavra ministrada extraordinária pelo pastor Bruno, que você receba a visitação do Espírito Santo por meio dessa palavra, que o Espírito Santo venha te consolar na autoridade do nome de Jesus. Um beijo no coração. No final da transmissão eu volto para fazer uma oração de concordância com você pela tua vitória na autoridade do nome de Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus, povo amado do Senhor, povo da igreja de Ouro Verde. Queremos nesse momento fazer uma oração para este momento da palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos apresentar a Ti a palavra de Deus, que será ministrada aos irmãos em mais um culto, de maneira online, que a Tua palavra chegue aos corações, penetre, Senhor, a profundidade da alma, dividindo junta de medulas, e que seja plantada essa boa semente no coração, Senhor, de cada um que está ouvindo, um coração que é terra fértil para a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, meu amado. Hoje nós vamos ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo 8, aqui no versículo 2, diz assim a palavra de Deus. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para te tentar, e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, porém te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, assim viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Confessa, pois, o teu coração, que com o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E que guardas o mandamento do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, de oliveiras e abundantes em azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e farto fores, louva o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu.
Amém, meus amados? Nós, lendo esse texto, é um texto tremendo. Se você puder ler em casa todo o capítulo 8 de Deuteronômio, faça essa leitura. Mas aqui tem a jornada que Deus colocou ali para o seu povo, a partir da saída do Egito, depois de ter livrado o povo com mão forte, dos laços de Faraó, dos laços do mundo, dos laços das trevas. O Egito simboliza a opressão do mal, o império das trevas escravizando o povo, escravizando a cada um de nós. Faraó é o próprio inimigo de Deus. Mas Deus, ele vence o seu inimigo, sela com sangue as portas dos seus filhos, para que a morte não alcance eles. Levanta Moisés, para Moisés, através do poder de Deus, livrar o povo das mãos de Faraó. E Moisés, a partir de então, começa a guiar o povo até essa terra simbólica e maravilhosa, que é uma terra que emana leite, que emana mel, que é próspera, onde as coisas dão certo, onde as coisas estão em ordem. Mas antes disso, Deus guia o seu povo. Aqui o texto diz que Deus guia o seu povo ao deserto, para testar esse povo, para saber o que tinha no coração dele. Diz aqui o texto, no versículo 2, olha o que diz, lá na linha B do versículo: para saber o que estava no teu coração e se guardarias os mandamentos ou não. Então, meus amados, às vezes o deserto, ele tem esse fator na nossa vida, a privação, os momentos de tribulação, os momentos de tempestade, os momentos em que as coisas não dão certo, como diz o profeta Abacuque, no dia que a oliveira mente, o gado é arrebatado do aprisco, o dia em que o caos parece que está sendo instalado, um momento de privação. O momento do deserto é esse momento de privação. E aparentemente é uma coisa que nós não nos agradamos, porque é difícil, é duro, é sofrido. Nós temos que lutar muito para que as coisas aconteçam no deserto, temos que cavar poços para conseguir a água, temos que caçar em lugares mais distantes para conseguir a comida. E precisamos, muitas vezes, nos esforçar muito para sobreviver no deserto. E diante disso, diante dessas limitações que o deserto traz, é justamente aí que o povo de Deus é levado por Deus para esse deserto para ser testado, para saber o que tem no coração realmente do homem. Então, quando Deus leva o homem ao deserto, ele leva com um propósito, irmãos. Então, as coisas acontecem com certos propósitos da nossa vida. Por isso, a primeira coisa que eu quero falar hoje acerca desse texto é: dê significado ao seu deserto. Dê algum significado à sua dor, ao seu sofrimento. Como Davi fez. Davi fez isso. O Salmo 119 fala que Davi, ele através da aflição que ele sentiu, ele pôde se aproximar mais de Deus. Então, através da dor, ele deu significado àquela dor e ele buscou o Senhor. Em outros textos diz que enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos. E depois ele diz nesse mesmo texto, na verdade nessa mesma abordagem que ele estava tratando o pecado dele, no Salmo 51 ele fala: Senhor, se possível, tira de mim tudo, mas não tira de mim o teu espírito. Então, diante do deserto, diante do momento de tribulação, momento da dor, momento da aflição, da enfermidade, da doença, da falta do recurso, da fome, e aqui diz, versículo 3, e ele te humilhou. Então o Senhor, ele vem para nos mostrar que nós somos pó, como ele mostrou a Jó. Que a vida do homem é uma vida sofrida, em consequência dos pecados que Adão cometeu lá atrás e nós temos consequência disso. E aqui diz versículo 3, que ele te humilhou e te deixou ter fome. Então, tem certas coisas que vão vir sobre nós, mas nós precisamos dar significado a elas. Precisamos aprender no meio do deserto e crescer no meio da dor. Crescer no momento da aflição. E não ao contrário,
e não nos abater, como muitas vezes acontece, né? Lá com o profeta Abacuque, quando ele teve a visão do que ia acontecer, da assolação que ia acontecer, a Bíblia diz que o ventre dele se angustiou, ele sentiu uma dor dentro do ventre dele. Seus ossos se sentiram podres, né? Ele diz lá. E eu me senti angustiado, uma angústia de morte, uma angústia ruim, algo, uma tristeza muito grande. Quer dizer que ele se abateu muito. Mas logo depois ele diz, mas eu preciso descansar em Deus. Então, no momento da aflição, apesar da aflição, vem para nos subjugar, vem para nos humilhar, vem para tentar com que nós baixemos nossa cabeça. É nessa hora que nós precisamos pedir de Deus, o Espírito de Deus, para nos revigorar, o Espírito de Deus para nos sustentar e nos fazer aprender no meio da dor, no meio do deserto, né? Nos ensinar alguma coisa e nos fazer crescer. E certamente, irmãos, o povo de Deus, o povo que Deus selecionou para entrar em Canaã, é o povo que cresceu no deserto. O povo que cresceu no deserto, ele deu significado àquilo ali. Então ele aprendeu através das privações a enxergar a vida de uma maneira mais difícil. E isso é muito importante. Então a primeira coisa é dar significado à sua dor. Quando eu dou significado à minha dor, eu aprendo o quê? Aprendo o quê? Que a vida não é fácil e que eu preciso me esforçar. Que a vida não é fácil e que eu preciso levantar minha cabeça, erguer os ombros para trás, peito estufado e enfrentar os problemas da vida. Eu aprendo o quê? Eu dependo de Deus. Aqui, ó, no versículo 3, depois de ele humilhar e ter fome, ele diz o seguinte: e ele te sustentou com o maná, que tu não conheceste, né, nem teus pais, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Então, depois que eu entendo que eu preciso aprender na minha dor, né, mudar mesmo, ter metanoia na minha mente, buscar rever conceitos, buscar rever atitudes, buscar ver a maneira que eu levo a minha própria vida, né, buscar enxergar a vida de uma maneira diferente, né, tentar ser mais bondoso, tentar ser mais amoroso, tentar se relacionar de maneira melhor com a sua família, tentar se alimentar melhor, buscar uma dieta melhor, né, buscar Deus realmente numa rotina de consagração, de devocional. Então, no momento da dor, eu preciso tentar mudar tudo que eu preciso mudar. Né? Deus vem para chacoalhar a gente no deserto. Ele vem para testar de que material nós somos feitos. Tem uma outra tradução que eu gosto muito aqui, que diz assim, ó: e o Eterno, lembrem-se de todos os caminhos pelos quais o Eterno conduziu vocês nesses 40 anos, levando vocês ao limite, testando-os para saber de que material vocês eram feitos. Então, meu amado, eu te pergunto, de que material é você feito? Será que você é uma casa edificada sobre a rocha ou é uma casa edificada sobre a areia? Que quando as chuvas vêm, a enxurrada vem, bate, é levada. Ou você está edificado na rocha? De que material você é feito? Faça essa pergunta hoje. De que material você é feito? O que está no teu coração agora, no momento da aflição, no momento da dificuldade, no momento em que as coisas estão desandando e aparentemente tem um caos à nossa volta? Então, reflita nisso tudo e se desperte disso, um homem novo, um homem melhor. Nós sabemos que existem algumas coisas preciosas que existem na Terra que são feitas e elas nascem de maneira muito difícil, né? Eu lembro aqui pelo menos de 3, que é o ouro, o diamante e a pérola, né? O ouro é feito no meio do fogo que a gente purifica o ouro, que a gente modela o ouro, que a gente aperfeiçoa o ouro. É no momento do fogo, no momento da fornalha, né? Como os amigos de Daniel e Daniel foram jogados ali na fornalha, né? Mas Deus os preservou porque Deus estava com eles ali no momento da privação, no momento da luta. Eles confiaram em Deus. Então, o ouro é refinado no fogo. O diamante, ele só passa a existir depois de uma pressão gigantesca na rocha. Uma pressão enorme. Então você pode estar sofrendo uma pressão gigantesca. Mas se você der significado a essa pressão toda, pode surgir um diamante aí de dentro. Pode surgir um homem novo, uma mulher nova, uma mulher mais sábia, um homem mais forte, um homem mais experiente, um homem que sabe conduzir sua família nos momentos de luta, um homem que vai aprender no deserto os limites da vida e saber que nós não temos o controle de tudo,
e que só Deus pode nos sustentar no deserto. Nós vamos aprender isso aqui. E a terceira coisa é a pérola, que nasce através de uma ferida ali na concha, né? Um pequeno grão de areia incomoda ali, vai ferindo a concha, vai ferindo, aquele animalzinho que tem dentro da concha, e ali vai se formando uma crosta e vai formando aquela pérola até o dia que vira uma bela pérola ali dentro. Então, são formas e exemplos de vida, né, que nós podemos fazer um paralelo aqui, uma analogia, e entender que é no deserto que nós somos testados, de que material nós somos feitos. Então, dê significado à sua dor. Não murmure. Segunda coisa dessa mensagem, não murmure. Todos os murmuradores morreram no deserto. Todos os covardes morreram no deserto. Todos aqueles que olharam para trás morreram no deserto. Todos aqueles que quiseram voltar para o Egito morreram no deserto. Aqueles que quiseram voltar para o mundo, para as coisas velhas, para os velhos pecados, para a velha vida, uma vida pecaminosa, uma vida, muitas vezes, de péssimos relacionamentos, de vícios, uma vida onde Deus não é o centro, onde você, egoísta, orgulhoso, é o centro de tudo. Suas decisões é que contam, só você que determina tudo. E você acha que você é o sabe tudo. E você fica aí discutindo com as pessoas, achando que você é o sabe tudo. Mas nós, eu e você, nós não sabemos de nada. Nós dependemos de Deus. E se olharmos para trás, e olharmos para o Egito, e olharmos para Faraó, e olharmos para as migalhas que Faraó nos dava, né? Porque o diabo ele dá migalhas. Faraó dava migalhas, escravizava o povo com migalhas, com aquele aparente sustento de migalhas, né? Aquele pãozinho, aquele resíduo de vida, uma aparente vida, mas não era uma vida escravizada. E tem muita gente olhando para trás, muita gente murmurando, muita gente reclamando, muita gente não sabendo lidar com a morte, não sabendo lidar com um aspecto natural da vida. A morte é um aspecto natural da vida. Então, nós vamos aprender o quê? Não murmure. Esteja preparado. Esteja preparado. Esse é o terceiro ponto. Primeiro, dê significado ao seu deserto, à sua dor, né? Dê significado. É Deus quem nos conduz ao deserto. É Deus, para nos testar. 2, não murmure. Não murmure. Não olhe para trás. Não olhe para o diabo, não olhe para Faraó, não olhe para o mundo, não olhe para o pecado. Não olhe para si mesmo, não olhe para a enfermidade. Não olhe para esta terra, para as coisas desta terra. Tá? Não fique apegado somente àquilo que você possui. Não fique pegado. Porque isso que você possui é pó. E vai passar. Certamente vai passar. Então não olhe para trás. 2. 3. Né? Nós vamos aprender que nós precisamos depender de Deus. Precisamos olhar para Canaã. Então, precisamos depender de Deus. Vou falar desse olhar para Canaã daqui a pouco. Aqui, no versículo 5, Deuteronômio 8:5. Confessa, pois, o teu coração. Confessa no teu coração. E versículo 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Eu gosto aqui também dessa outra tradução que diz assim: portanto, é fundamental que vocês obedeçam a Deus e andem pelos caminhos que Ele indicar e tenham por Ele toda a reverência. Então o Senhor nos indica o caminho. Depois que nós entendemos que não devemos murmurar, devemos dar o significado à nossa dor. Nós agora entendemos que precisamos buscar a Deus para Ele nos mostrar o caminho. Quando nos sentimos perdidos, precisamos de Deus. Ele vai certamente mostrar o caminho que devemos seguir. Quando nos sentimos fracos, precisamos em Deus estar fortes. Quando estamos orgulhosos, soberbos, precisamos baixar a crista, nos humilhar na presença de Deus. Nos humilhar e buscar a Deus. É isso que diz aqui, ó, no livro da carta, né, que Tiago escreve à igreja. E aqui, ó, no capítulo 4 da carta de Tiago, diz assim, ó: sujeitai-vos, lá no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores,
E vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então aqui diz o quê? Se aproxime de Deus, sujeite-se a Deus e o diabo vai fugir. Busque o Senhor, busque, e Ele vai achar você. Então no momento que estamos ali no deserto, nós precisamos do sustento de Deus. Nós precisamos desse pão, de entender que não é só o pão de cada dia, não é só o pão físico, como diz no Pai Nosso. Mas ali o pão nosso de cada dia é o pão vivo que desceu dos céus, que é Cristo Jesus, meu irmão. Você não pode viver sem Cristo na sua casa. Não se permita se afastar de Deus nesse momento. Busque o Senhor mais do que nunca. Clame pelo reino de Deus na sua casa. Entoe louvores ao Senhor na sua casa. Sente com a sua família e faça devocional. Sente com a sua família e ministre a palavra. Esteja em contato com Deus, se humilhando, confessando pecados, buscando a Deus, buscando direção. É isso que Deus fala aqui em Deuteronômio 8, 6 e em Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Então, guarda os mandamentos e busca o Senhor para Ele te mostrar o caminho que tu deve seguir. Então, os que buscam o Senhor são guiados pelo Senhor. E são guiados a uma terra boa. Olhe bem, o Senhor vai te guiar a uma terra boa. Aqueles que andam no Espírito, diz a palavra de Deus em Romanos, aqui ó, Romanos no capítulo 8, no versículo 2 e 3, diz assim, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. E lá no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Olha aí, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, aqui vai dizer o quê? Que se o Espírito está em nós, lá no versículo 14, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, em Romanos 8, vai falar sobre isso. Todo esse capítulo aqui vai falar sobre você estar inclinado ao Espírito Santo de Deus, a buscar a Deus e rejeitar o pecado, a carne, as coisas do mundo, né? E você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia, irmãos, a uma terra fértil, a uma terra abençoada. Porque depois da tempestade, vem a calmaria. Amém, irmãos? Depois do caos, o Senhor começa a colocar em ordem as coisas. Nós passamos a ver o leite e o mel, a prosperidade. Olha o que diz aqui o texto. Fantástico. Olha só o que diz aqui. Porque o Senhor teu Deus te coloca numa terra boa, numa terra de ribeiros, de fontes e de abismos, de vales, né? De montanhas, uma terra de trigo, cevada, vide, figueira, romeiras, oliveiras, e abundante azeite e mel. Olha só o que o Senhor fala, abundância, graça. Depois da tempestade vai vir a calmaria e vai vir a abundância sobre a tua vida. Depois do deserto, vem Canaã. Então, existe um amanhã para nós. Existe um amanhã. Porque Ele vive, diz a canção. Eu posso crer no amanhã. Então, meus irmãos, existe um amanhã para você. Amém? Existe Canaã de Deus. Existe uma terra boa aqui na frente. Sustente, aguente. Aguente, você é resiliente. Deus te fez forte. Em Deus você é forte. Diga ao fraco, sou forte. Não temas, diz o Senhor para Josué. Não temas, Josué. Seja forte e corajoso. E eu te farei entrar nessa terra prometida. Seja forte, meu amado. Todo espírito de covardia não é de Deus. Todo espírito de timidez não é de Deus. Diz a palavra de Deus que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Então todo espírito contrário, esse espírito de covardia, esse espírito de entrega, esse espírito de tristeza, de ansiedade, que ele saia da nossa vida em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida coragem, vigor, unção de Deus. Aqui estava em Josué e Calebe para você conquistar o amanhã, a terra que Deus tem para você amanhã. Permaneça em pé. Olhe para os céus,
Porque existe também não só essa Canaã física, mas muito mais do que a Canaã física. Existe a Canaã celestial, que é onde os nossos olhos devem estar, olhando para cima, olhando para o alto, olhando para o encontro que teremos com o noivo, nos adornando como noiva do Senhor. Né? Naquele dia, quando chegar aquele dia ao som da trombeta, os anjos vão tocar a trombeta, o nosso Senhor virá nos ares e irá nos buscar. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos encontrarão o Senhor nos ares. Essa é a promessa de Deus para você, para mim. Então olhe não só para as coisas da terra e para essa Canaã, que é importante, mas não é o mais importante. Porque ela passa, a traça corrói, a ferrugem destrói. Mas olhemos para a Canaã celestial, crendo que através de Cristo na cruz do Calvário, que levou maldito, levou ali através da madeira da cruz, levou cativo o cativeiro, e ali amaldiçoou todos os pecados e enfrentou a morte, venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia para te dar o poder de ser chamado filho de Deus, como diz em João capítulo 1, lá no versículo 12. Aqueles que creem no seu nome, ele dá o poder de serem chamados filhos de Deus. Ai, meu irmão, que maravilha é poder ser filho de Deus. Oh, Senhor Deus, larabacanta, que poder maravilhoso é. Que maravilha é poder ser chamado filho de Deus. Então que você entenda que existe o amanhã, porque ele vive. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Você pode dobrar o seu joelho na sua casa, entregar sua vida para ele nesse momento, confessar os seus pecados e poder dizer: Senhor, me recebe nos teus braços. Ele diz em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor bate na porta do teu coração, dizendo: ei, tem um amanhã para ti, eu estou aqui. Te entrega. E eu vou te dar o poder de ser chamado meu filho. Eu vou estar contigo todos os dias, é a promessa. Onde tiverem 2 ou 3, eu estarei com vocês. Ele está conosco, meus irmãos. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Que Deus possa preencher o seu coração. Que Deus possa curar todos os enfermos da sua família. No nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Espero que você tenha sido profundamente abençoado com essa palavra. Que essa palavra tenha sido uma semente que venha crescer e no tempo oportuno produzir um fruto no teu coração. Olha, durante essa semana ainda estaremos perseverando em nossos propósitos de orações, todos os dias, às 20 horas e 30 minutos, hora de Manaus, nós estaremos juntos orando, buscando a presença de Deus. Nós temos visto muitas pessoas sendo abençoadas, também nós temos sido visitados por irmãos de outros estados, que vocês sejam poderosamente abençoados. Olha, esteja conosco nesse tempo de oração, todos os dias, às 20 e 30 horas, acreditamos que até quando nós voltarmos a nos reunir. Quando nós voltarmos a nos reunir, aí a gente muda a estratégia e buscamos um outro caminho que o Espírito Santo nos indicar. Mas nesse tempo, todos os dias, às 20 e 30 horas, estamos juntos. Uma palavra de Deus, uma palavra de fortalecimento, fazendo uma oração com você, para que você possa ser poderosamente abençoado. Amém? Olha, que você tenha uma semana extraordinária, uma semana de vitória, que o Espírito Santo venha falar com você poderosamente, na autoridade do nome de Jesus. Um beijo no coração, até amanhã, 8h30 da noite, horário em Manaus, na nossa oração em nome de Jesus.